O telefone vibrou na mesinha de centro enquanto eu regava minhas violetas. Era meu marido. Atendi sem pressa, a água caindo suave sobre a terra úmida, deixando aquele perfume de vida que sempre me acalmava. As gotas escorriam pelas folhas aveludadas, criando pequenos caminhos prateados sob a luz da manhã. Ele disse: "Mãe pediu para eu avisar. Já vendemos sua casa e seu carro. Amanhã vamos nos mudar para a casa dela." Respirei fundo. O cheiro de terra molhada me acalmava sempre. Fechei os olhos por um segundo, sentindo o sol da tarde na minha pele, ouvindo o canto distante de um bem-te-vi no quintal. O regador pesava na minha mão. Pequenas gotas caíam no chão de cerâmica, formando estrelas escuras. Respondi com voz tranquila: "Tudo bem." Houve silêncio do outro lado, um silêncio pesado, confuso, quase palpável. Ele esperava gritos, lágrimas, desespero. Esperava que eu implorasse, que fizesse escândalo, que me comportasse como a esposa histérica que a mãe dele sempre insinuava que eu era. Mas eu continuei. Só esqueceram um detalhe. Qual detalhe? Ele perguntou com aquela voz de quem já estava irritado antes mesmo de eu falar. Aquele tom que eu conhecia tão bem. O tom que usava quando achava que eu estava sendo difícil, complicada, dramática. Sorri para minhas plantas. Um sorriso pequeno, secreto, só meu. A casa que sua mãe diz ter vendido nunca esteve no nome que ela imaginava. O silêncio que veio depois foi diferente. Pesado, confuso, delicioso. Podia sentir a engrenagem da mente dele travando, tentando processar, tentando entender o que aquelas palavras significavam. Desliguei o telefone e voltei a regar as plantas. Minhas mãos não tremiam. Meu coração batia calmo, ritmado, vivo. Cada batida era uma afirmação. Eu existo, eu resisti, eu venci. Levei 3 anos para chegar naquele momento. 3 anos de humilhações, de silêncios engolidos, de sorrisos forçados enquanto aquela mulher desmontava minha vida peça por peça. 3 anos documentando cada mentira, cada manipulação, cada centavo desviado. E agora, finalmente, as peças do tabuleiro estavam onde eu queria. Mas para entender como cheguei ali, preciso voltar. Voltar ao dia em que tudo começou. O dia em que conheci a mulher que seria minha sogra e, sem saber, minha maior adversária. O dia em que minha vida mudou para sempre, embora eu não soubesse ainda. O dia em que comecei a me perder, sem perceber que estava desaparecendo. Era verão quando conheci Daniel. Um desses verões que parecem não ter fim, cheios de luz e promessas. O ar cheirava a jasmim e possibilidades. Cada dia parecia se esticar preguiçoso, cheio de horas douradas. Ele era gentil, atencioso, engraçado. Ríamos juntos de coisas bobas, planejávamos futuros simples. Eu trabalhava como arquiteta. Ele era engenheiro. Tínhamos sonhos parecidos, do tipo que cabe em apartamentos pequenos e jantares à luz de velas. Lembro do nosso primeiro encontro. Café numa tarde preguiçosa de sábado. Ele chegou 5 minutos adiantado, eu cheguei pontual. Conversamos por 4 horas sem perceber o tempo passar. Quando saímos, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Ele segurou minha mão. Foi natural, certo? Como se sempre tivesse sido assim. Nos meses seguintes, fomos inseparáveis. Eu conheci seus amigos, ele conheceu os meus. Compartilhamos histórias, medos, sonhos tolos. Ele me levava para jantar em lugares baratos e charmosos. Eu cozinhava para ele no meu apartamento minúsculo. Éramos felizes daquele jeito simples, que não precisa de muito para ser completo. Quando me levou para conhecer a mãe dele, eu estava nervosa, mas esperançosa. Comprei flores, tulipas amarelas porque Daniel disse que ela gostava. Escolhi um vestido discreto mais bonito, azul marinho, nada muito chamativo. Queria causar boa impressão, queria ser aceita, queria que ela me visse e pensasse: essa garota é boa para meu filho, essa garota vai cuidar dele. Essa garota merece fazer parte da nossa família. Dona Beatriz abriu a porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Era uma mulher elegante, cabelos perfeitamente arrumados num coque baixo, unhas impecáveis em vermelho escuro, postura ereta como uma bailarina. Tudo nela gritava controle. Ela usava um vestido bege que provavelmente custava mais que meu aluguel. Joias discretas, mas caras, brilhavam no pescoço e nos pulsos. Olhou para minhas flores e disse: "Então você é a moça que roubou meu filho." Ri sem graça, pensando que era brincadeira. Estendi as flores. Ela pegou sem agradecer e entregou para uma empregada que apareceu do nada, como um fantasma silencioso. Não era brincadeira. Entramos na casa enorme, cheia de móveis caros e fotografias emolduradas, todas de Daniel em diferentes fases da vida. Daniel bebê, Daniel criança, Daniel adolescente,
Daniel formando. Nenhuma do pai, que tinha falecido anos antes. Era como se ele tivesse sido apagado da história. Sentei no sofá que ela indicou, rígido e desconfortável como um banco de igreja. O tecido era frio sob minhas pernas. Tudo na casa parecia perfeito demais, como um museu, como um lugar onde ninguém realmente vivia. Durante o almoço, cada palavra que eu dizia era cortada, corrigida ou ignorada. A comida estava impecável, mas não tinha gosto. Ou talvez fosse minha boca seca de nervosismo. Quando mencionei meu trabalho, ela disse: "Ah, arquitetura. Profissão tão instável, não é? Sorte que meu filho tem carreira sólida. Sorte que ele pode sustentar uma família." A palavra sustentar pesou no ar como uma acusação, como se meu trabalho fosse hobby, como se eu fosse peso. Quando falei da minha família, ela comentou: "Interior, que encantador. Deve ser tão diferente da vida na capital. As pessoas lá devem ser tão simples." Simples. A palavra tinha gosto de veneno disfarçado de mel. Daniel não percebia, ou fingia não perceber. Ria das piadas dela, concordava com os comentários sutis. Eu sorria e engolia. Achava que com o tempo ela me aceitaria. Achava que amor e paciência resolveriam tudo. Achava que se eu fosse boa o suficiente, gentil o suficiente, quieta o suficiente, ela eventualmente me veria como digna de seu filho. Como eu estava errada. Nos meses seguintes, os encontros com Dona Beatriz se tornaram rituais de humilhação velada. Ela nunca gritava, nunca ofendia diretamente, mas cada palavra era uma agulha fina perfurando minha autoestima. Na frente de amigos dela, comparava minha roupa com a de outras mulheres, sempre desfavoravelmente. Dizia coisas como: "Nossa, que vestido interessante, tão diferente." Ou: "Você não acha que esse decote é um pouco demais para um almoço de família?" Criticava minha comida quando eu levava algo para contribuir. Muito sal, pouco tempero, muito gorduroso. Não como ela fazia. Criticava meu jeito de arrumar a casa quando visitava. Até o modo como eu ria era motivo de comentário. "Que risada forte você tem, querida." Quase masculina. "E Daniel?" Daniel dizia: "É jeito dela. Ela é exigente, mas te ama. Dá tempo." Amor. Aquela palavra começou a soar estranha na minha cabeça. Oca, distorcida, vazia de significado real. Quando decidimos casar, achei que as coisas melhorariam. Éramos adultos, independentes, construindo nossa vida. Anunciamos numa tarde de domingo. Eu estava empolgada, nervosa, feliz. Daniel segurou minha mão quando contou: "Mãe, nós vamos casar." Dona Beatriz ficou em silêncio por longos segundos. Seus olhos me mediram, me pesaram, me julgaram. Depois forçou um sorriso e disse: "Que surpresa! Tão rápido! Mas se é o que vocês querem..." Quis gritar. Estávamos juntos há 2 anos. Não era rápido, mas engoli as palavras junto com o café amargo. Ela continuou: "Claro que vou pagar o casamento. Como mãe viúva, é meu direito dar ao filho a festa que ele merece, a festa que o pai dele teria dado." Recusei, educadamente. Tínhamos nossa economia. Queríamos algo simples, algo nosso, algo que refletisse quem éramos. Daniel ficou do lado dela. "Mãe quer ajudar." "Por que você está sendo tão orgulhosa?" Não custa aceitar. Não era orgulho, era instinto. Era a voz pequena dentro de mim gritando: "Cuidado, cuidado, cuidado." Mas cedi, e naquele dia perdi minha primeira batalha. O casamento foi lindo, grande, caro, cheio de convidados que eu não conhecia. Dona Beatriz escolheu tudo: o local, as flores, o cardápio, até a cor das toalhas. Queria marfim, ela escolheu branco puro. Queria rosas, ela decidiu por orquídeas. Meu vestido foi a única coisa que ela não controlou, porque minha mãe pagou. E mesmo assim fez questão de comentar na frente de todos. Um pouco simples, não acha? Mas tem seu charme. Delicado. Delicado era código para sem graça, para pobre, para não o suficiente. Na lua de mel, recebi mensagens diárias dela, perguntando onde estávamos, o que fazíamos, se Daniel estava se alimentando bem. Enviava fotos dos pratos que preparava, como se nos lembrando do que estávamos perdendo. Daniel achava fofo. Veja como ela se preocupa. Eu comecei a sentir as paredes se fechando. Até na lua de mel, ela estava presente, uma sombra constante. Voltamos e encontramos uma surpresa. Dona Beatriz tinha depositado uma quantia generosa em nossa conta. "Presente de casamento", ela disse, "para ajudar vocês a começar. 50 mil reais. Uma fortuna para nós." Daniel ficou radiante. Eu fiquei cautelosa. Dinheiro era poder, e ela adorava poder. Perguntei se havia alguma condição, algum termo. Ela fingiu ofensa. "Que absurdo! É presente. Filho meu não vai começar vida passando dificuldade." Mas eu conhecia aquele olhar. Havia condições.
Sempre havia. Dinheiro nunca era apenas dinheiro. Era corrente, era controle. Começamos a procurar casa. Eu queria algo nosso, do nosso tamanho, que coubesse no nosso orçamento. Um apartamento de 2 quartos em bairro bom. Nada extravagante, mas o dinheiro dela mudou os planos. Daniel queria algo maior, melhor. Afinal, temos condições agora. Podemos ter algo realmente nosso. Nosso. A palavra soava irônica na minha cabeça. Encontramos uma casa linda. 3 quartos, jardim, garagem para 2 carros. Grande demais para nós dois, mas Daniel estava apaixonado. Ela é perfeita. Nossa família pode crescer aqui. Fechamos o negócio. E quando chegou a hora de assinar, Dona Beatriz apareceu com um advogado. Ela disse que para proteger o patrimônio do filho, seria melhor a casa ficar em nome dele e dela, temporariamente. Só até quitarmos completamente. É procedimento padrão, proteção familiar. Você entende, não é, querida? Questionei. Por que o nome dela? Por que não só o nosso? Daniel ficou bravo. Você não confia na minha mãe? Ela está nos ajudando, está pagando a entrada. É justo que o nome dela esteja nos documentos. É temporário, temporário. Mais uma palavra que mentiria para mim. Assinei. Aquele dia, perdi minha segunda batalha, mas não sabia ainda que estava em guerra. Não sabia que cada assinatura era uma rendição. Cada sim era uma corrente. Moramos na casa por 2 anos. 2 anos em que Dona Beatriz tinha chave, entrava quando queria, mudava coisas de lugar, criticava minha decoração. Eu chegava do trabalho e encontrava móveis reorganizados. Ela dizia, ficou melhor assim, você vai agradecer. Encontrava roupas que eu tinha doado de volta no armário. Estas ainda estão boas. Que desperdício. 2 anos em que cada compra que fazíamos era questionada. Por que vocês precisam de televisão nova? Por que trocar o sofá? Por que gastar com essas coisas quando podem economizar? 2 anos em que eu me tornava cada vez menor, transparente, invisível, uma sombra na minha própria casa. Meu trabalho ia bem. Consegui projetos grandes, prêmios, reconhecimento. Minha foto saiu em revista especializada. Mas em casa, nada que eu fazia era suficiente. Dona Beatriz comparava nossa casa com a dela, minha comida com a dela, minha organização com a dela. E sempre, sempre faltava algo em mim. Daniel começou a repetir as frases dela. Você gasta muito com bobagens. Sua família vem aqui com muita frequência. Estão se aproveitando. Por que você não faz as coisas como minha mãe fazia? Ela cozinhava melhor. Ela organizava melhor. Ela era melhor. Eu estava desaparecendo. E a pior parte era que nem percebia. Olhava no espelho e via uma estranha, pálida, magra demais, olhos fundos. Quem era aquela mulher? Onde estava a garota que ria alto? A que tinha sonhos? A que era inteira? O ponto de virada veio numa tarde de domingo. Estávamos todos almoçando na casa dela. Família, amigos, uma mesa farta como sempre. Dona Beatriz contava histórias, Daniel ria, todos pareciam felizes. A casa cheirava a alecrim e carne assada. Sol entrando pelas janelas. Uma cena perfeita de família. E então ela começou a falar sobre filhos. Olhou para mim com aquele sorriso afiado e disse, quando vocês vão me dar netos? Já fazem anos de casados. Ou tem algum problema? O silêncio foi instantâneo. Todos me olharam. Garfos pararam no ar. Respirações suspensas. Eu era o centro de um palco que não pedi. Tentei responder, mas ela continuou. Porque se for problema seu, existem tratamentos, fertilização, inseminação, essas coisas modernas. Ou Daniel pode encontrar alguém que... Bem, você entende. Uma mulher mais fértil. Ri. Foi a única coisa que consegui fazer. Um riso nervoso, quebrado, humilhante. As pessoas desviaram o olhar, constrangidas. Mas não por ela, por mim. Daniel não disse nada. Apenas bebeu seu vinho e mudou de assunto. Falou sobre trabalho, sobre futebol, sobre qualquer coisa que não fosse aquilo. Naquele momento, algo dentro de mim rachou. Não quebrou completamente, mas rachou. E pela fresta, entrou uma luz fria e clara. A luz da verdade. A luz que queima, mas também revela. Eu não era esposa. Era posse, propriedade. E Dona Beatriz era a dona de tudo. Da casa, do dinheiro, do filho, de mim, de cada pedaço da minha vida. Voltei para casa em silêncio. Daniel tentou conversar no carro. Ela não quis dizer aquilo. Ela só está ansiosa por netos. Você sabe como é. Não respondi. Olhei pela janela. As ruas passavam borradas. Lágrimas que eu não deixava cair embaçavam tudo. Chegamos em casa e fui direto para o jardim. Jardim é uma palavra generosa. Era um pedaço de terra abandonado, cheio de mato. Mas naquele dia, olhei para ele e vi potencial. Potencial de criar algo que fosse completamente meu. Comecei a plantar. Comprei violetas, suculentas,
temperos, algo que fosse meu, algo que crescesse sob meu cuidado, algo que não podia ser controlado, criticado ou tomado, algo vivo que dependia de mim. E enquanto minhas mãos tocavam a terra, sentindo a textura úmida entre os dedos, minha mente começou a trabalhar de forma diferente, mais clara, mais focada, mais estratégica. Se ela tinha controle porque tinha documentos, então eu precisava de documentos. Se ela tinha poder porque tinha dinheiro, então eu precisava rastrear o dinheiro. Se ela tinha Daniel porque ele era cego, então eu precisava abrir os olhos dele, ou pelo menos proteger a mim mesma. Mas tudo com calma, com estratégia, com inteligência, como quem planta sementes e espera pacientemente a colheita. Mas antes de continuar, quero fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Comecei devagar. Procurei cópias de todos os documentos da casa. Daniel deixava tudo numa pasta no escritório, desorganizado, confiante. Fotografei página por página com meu celular. Descobri que, além de estar no nome dela e de Daniel, havia cláusulas que eu não conhecia. A casa podia ser vendida se ela decidisse, sem minha permissão, sem meu conhecimento. Eu era apenas a moradora, não a dona, nem sequer a inquilina. Apenas a sombra que habitava. Fui atrás de extratos bancários. Daniel deixava tudo espalhado, pilhas de papel que ele nunca olhava. Comecei a organizar, aparentemente sendo a esposa prestativa, mas na verdade estava estudando. Descobri que o dinheiro do casamento tinha condições, juros de 3% ao ano. Cláusulas de devolução se nos separássemos. Não era presente, era empréstimo com cara de generosidade. Procurei um advogado, discretamente. Marquei consulta usando meu nome de solteira. Expliquei a situação com voz calma, embora por dentro estivesse tremendo. Ele me ouviu com atenção. Senhor de seus 50 anos, cabelos grisalhos, olhos gentis mas experientes. Disse, você não é a primeira mulher que atendo nessa situação. E não será a última. Aquilo me partiu e me fortaleceu ao mesmo tempo. Partiu porque confirmava meu pesadelo. Fortaleceu porque dizia, você não está sozinha. Ele me orientou. Começamos a montar uma defesa, um plano, uma saída. Me ensinou sobre bens, documentação, proteção patrimonial. Me mostrou que eu tinha direitos, que não estava louca, que aquilo que eu sentia tinha nome. Abuso emocional, coerção financeira, manipulação psicológica. Ao mesmo tempo, mantive a aparência de nora submissa. Sorria nos almoços, aceitava as críticas, fingia não ouvir as ofensas. Mas por dentro, eu estava documentando. Comprei um gravador pequeno. Comecei a gravar conversas onde ela me humilhava. Salvei mensagens invasivas, e-mails sobre decisões tomadas sem minha consulta. Criei uma pasta na nuvem, protegida por senha que só eu conhecia. Cada evidência era um escudo. Cada documento, uma arma. Meses se passaram. Dona Beatriz ficou mais ousada. Começou a fazer compras em nosso nome, sem avisar. Mobiliar a casa do jeito dela. Contratar pessoas para trabalhar sem me perguntar. Uma vez cheguei em casa e encontrei meu escritório completamente mudado. Minha mesa reposicionada, meus projetos reorganizados. Alguns haviam sumido. Ela estava lá, sorrindo. Melhorei seu espaço. Agora tem mais luz. Você vai trabalhar melhor. Daniel concordou com ela quando reclamei. Está bonito. Mãe tem bom gosto. Por que você está fazendo drama? Não discuti. Apenas fotografei tudo antes e depois. Documentei o que tinha sumido. Anotei data e hora. Cada invasão era registrada. Outro dia, ela anunciou que precisava de dinheiro. Uma emergência médica de um parente distante. R$ 5.000. Urgente. Questão de vida ou morte. Daniel sacou de nossa poupança sem perguntar valores ou detalhes. Sem recibo. Sem comprovante. Descobri depois que a emergência era uma viagem à Europa. As fotos estavam no Facebook dela. Sorrisos largos em frente à Torre Eiffel. Vinho francês, restaurantes caros, vestidos novos, nada de hospital, nada de doença. Documentei tudo, screenshot por screenshot. O advogado me ajudou a montar um dossiê. Cada mentira, cada manipulação, cada irregularidade financeira. Era robusto, irrefutável, pronto para ser usado quando necessário. Uma bomba com pavio longo, mas eu ainda precisava de um trunfo, algo que mudasse completamente o jogo, algo definitivo. Foi quando descobri sobre a casa, a verdade sobre a casa que mudaria tudo. Numa tarde investigando documentos antigos na gaveta de Daniel, encontrei papéis da época da compra. Havia inconsistências, datas que não batiam,
assinaturas que pareciam diferentes, pagamentos que não tinham sido processados corretamente. Algo estava errado, muito errado. Levei ao advogado, ele investigou profundamente e descobriu a falha, a brecha que eu precisava. A transação feita por Dona Beatriz tinha vícios, documentação incompleta, procedimentos irregulares, pagamentos que não foram registrados adequadamente. Tecnicamente, legalmente, a casa nunca tinha sido propriedade dela de forma plena. Ela tinha agido rápido demais, confiante demais, e tinha cometido erros. E eu, usando minha parte da economia do casamento, aquela pequena quantia que tinha guardado antes mesmo de conhecer Daniel, poderia comprar aquela casa. Comprar da construtora, corrigindo as falhas da transação anterior, tornando-me a proprietária legítima. Meu advogado foi brilhante. Descobriu brechas, prazos, possibilidades. Trabalhamos em silêncio absoluto por 6 meses, retificando documentos, corrigindo registros, garantindo que tudo estava em ordem. No meu nome. Só no meu nome. Foi caro. Usei todas minhas economias. Peguei um empréstimo pequeno. Vendi algumas joias que tinha herdado, mas consegui. A casa era legalmente, irrefutavelmente minha. Dona Beatriz não sabia. Daniel não sabia. Ninguém sabia. E eu mantive o segredo guardado como um diamante precioso, esperando o momento certo, o momento perfeito. O momento chegou naquela manhã de domingo, quando meu marido ligou e disse que já tinham vendido casa e carro e que nos mudaríamos no dia seguinte. Eu estava pronta. Pronta para o desmoronamento do império de mentiras dela. Pronta para finalmente respirar. Respondi que estava tudo bem, porque estava. E completei que eles tinham esquecido um detalhe. Porque tinham. A casa que ela vendia não existia no papel que ela imaginava. O carro que ela negociava nunca foi patrimônio dela. E em poucas horas, ela descobriria que toda sua fantasia de controle era exatamente isso. Fantasia, fumaça, castelo de areia diante da maré. Terminei de regar as plantas e entrei em casa. A luz da tarde pintava as paredes de dourado. Liguei para meu advogado. Está na hora, eu disse. Minha voz era firme, sem tremor, sem dúvida. Ele confirmou. Tudo pronto. Os documentos, as notificações, as provas. Tudo organizado, legalizado, irrefutável. Ninguém poderá questionar. Você tem base sólida. Sentei no sofá e esperei. Não demorou muito. A resposta viria rápido. E veio. O telefone tocou novamente. Era Daniel. A voz dele era diferente, confusa, alta, quase em pânico. O que você fez? Mãe está dizendo que a casa não pode ser vendida, que tem algum problema com documentação, que você fez algo pelas costas. Interrompi suave. Que eu o quê, Daniel? Que você registrou a casa no seu nome, sem avisar, sem falar. Como você pôde fazer isso pelas costas? Como você pôde trair minha mãe assim? Trair. A palavra flutuou entre nós. Absurda. Ridícula. Como eu pude? A pergunta ecoou engraçada na minha cabeça. Como eu pude proteger nosso patrimônio? Como eu pude garantir que não ficássemos na rua? Como eu pude fazer o que ele deveria ter feito desde o início? Respondi com calma. Cada palavra medida. Daniel, a casa sempre foi minha. Comprei com meu dinheiro, antes mesmo do casamento. O que sua mãe tentou fazer foi fraude. Ela nunca teve direito legal completo sobre esta propriedade. E eu tenho provas, tenho documentos, tenho advogados, tenho tudo o que preciso. Silêncio. Um silêncio que pesava toneladas. Podia ouvir sua respiração acelerada. Continuei. E o carro? É meu também. Presente dos meus pais no meu aniversário de 25 anos. Está tudo documentado. Sempre esteve no meu CPF. Se ela tentou vender alguma coisa, pode responder legalmente por isso. Apropriação indevida. Tentativa de estelionato. Escolha o termo legal que preferir. Ouvi vozes ao fundo. Dona Beatriz gritando. Palavras que eu não conseguia distinguir, mas o tom era claro. Raiva, desespero, pânico. O som de algo quebrando. Ele disse: "Ela quer falar com você. Agora." "Não quero falar com ela", respondi firme. "Mas pode avisar que meu advogado vai enviar toda a documentação necessária, por e-mail, por correio, por todas as vias legais. E se ela quiser conversar, pode fazer através dele. Os contatos estão no e-mail que ela receberá hoje ainda. Mas isso é absurdo. Você não pode..." "Posso", interrompi. "E já fiz. A casa é minha. O carro é meu. E o casamento? Bem, isso vamos decidir juntos. Você e eu. Sem interferência, sem manipulação, sem ela." Desliguei antes que ele respondesse. Minhas mãos tremiam agora, mas não de medo, de adrenalina, de alívio, de libertação, de poder finalmente ser dona da própria voz. Levantei e fui até o jardim.
As plantas estavam lindas, verdes, saudáveis, vibrantes, crescendo sob meu cuidado. Toquei as folhas das violetas, macias, vivas, assim como eu estava me sentindo, viva de novo. 3 dias depois, a situação explodiu completamente. Dona Beatriz tentou ir ao cartório invalidar os documentos. Levou advogado, levou testemunhas, levou fúria. Descobriu que tudo estava perfeitamente legal. Registro limpo, documentação impecável, sem brechas, sem falhas. Tentou processar por falsificação. Meu advogado apresentou todas as provas de que a transação dela é que tinha irregularidades, documentos com vícios, pagamentos não processados, procedimentos ignorados. Foi ela quem agiu de forma irregular, não eu. Ela tentou usar o dinheiro do casamento como argumento, que tinha dado 50 mil para ajudar, que merecia algo em troca, que tinha direitos. Meu advogado mostrou que era empréstimo com juros, não presente, que tinha cláusulas abusivas, que poderia configurar agiotagem velada. Ofereceu devolver o valor corrigido, sem juros abusivos, em parcelas razoáveis. Ela recusou. Queria a casa, queria controle, queria poder, não queria justiça, não teve nenhum. A cada movimento dela, tínhamos resposta, porque eu tinha me preparado, silenciosamente, meticulosamente, pacientemente, como quem constrói uma fortaleza tijolo por tijolo, como quem planta e espera a colheita. Daniel apareceu em casa 1 semana depois. Estava diferente, cansado, menor, curvado. Sentou no sofá e ficou em silêncio por longos minutos, apenas olhando para as próprias mãos. Mãos que tremiam. Finalmente disse com voz rouca: "Eu não sabia." "Não sabia o quê?" perguntei. Não com sarcasmo, com curiosidade genuína, que minha mãe estava fazendo tudo isso, que ela tinha tanto controle, que você estava sofrendo tanto. Eu juro que não sabia. Olhei para ele. Parte de mim queria gritar, queria jogar na cara dele todos os momentos em que ele escolheu ela, todos os silêncios, todas as humilhações que ele testemunhou e ignorou, todas as vezes que eu implorei por apoio e encontrei vazio. Mas outra parte de mim, a parte que tinha crescido nos últimos meses, apenas sentiu cansaço e clareza e uma estranha compaixão por aquele homem que também era prisioneiro, prisioneiro de uma criação tóxica. "Daniel, você sabia. Talvez não quisesse ver, mas sabia. Cada vez que ela me diminuía e você ria. Cada vez que ela invadia nossa privacidade e você achava normal. Cada vez que ela tomava decisões por nós e você agradecia. Você sabia, só escolheu não ver." Ele baixou os olhos. Lágrimas escorreram pelo rosto, molhando a camisa. "Eu amo minha mãe. Ela é tudo o que tenho." "Eu sei", respondi suave. "E eu te amava também. Mas amor não pode ser prisão, nem submissão, nem desaparecimento. Amor verdadeiro dá espaço, dá voz, dá respeito." "O que vai acontecer agora?" ele perguntou, como uma criança perdida. Respirei fundo. O ar cheirava a jasmim. Minhas plantas estavam florescendo. "Vamos conversar. De verdade, sem sua mãe entre nós, sem mentiras, sem controle. Se você conseguir fazer isso, se conseguir estabelecer limites com ela, se conseguir me ver como igual e não como subordinada, podemos tentar reconstruir. Se não conseguir, cada um segue seu caminho. Mas a casa fica comigo. É minha. Sempre foi. Isso não é negociável. E minha mãe? Sua mãe precisa entender limites. Precisa respeitar que somos adultos, que tomamos nossas decisões. Se ela conseguir fazer isso, pode continuar sendo parte de nossas vidas, de forma saudável, com limites. Se não, ela escolhe o próprio isolamento." Ele acenou devagar, como quem está processando um mundo novo, um mundo onde ele tinha que escolher, tinha que crescer. Nos dias seguintes, tivemos conversas difíceis, conversas que deveríamos ter tido anos atrás. Ele revelou coisas que eu não sabia, como Dona Beatriz controlava tudo desde que ele era criança, como punia com silêncio quando ele desobedecia, como usava culpa e amor como moedas de troca, como ele nunca tinha aprendido a dizer não para ela, porque dizer não significava perder amor. Comecei a entender que ele também era vítima, de um jeito diferente, mas vítima, de uma criação que o ensinou que amor era condicional, que agradar era sobreviver, que questionar era traição. Sugerimos terapia. Ele aceitou, embora relutante. Fomos juntos, fomos separados. Trabalhamos nas feridas, nos padrões, nos medos enraizados. Foi um processo longo, doloroso, cheio de recaídas, mas necessário. Dona Beatriz não aceitou bem. Tentou várias táticas. Primeiro foram ligações chorosas. Ela fingia estar doente, fingia precisar de ajuda urgente, fingia estar morrendo. Daniel corria. Eu estabeleci limite. Se é urgente, vamos juntos. Se não é, ela pode esperar.
Depois vieram mensagens dramáticas sobre como estava sendo abandonada, como Daniel era ingrato, como eu tinha destruído a família dela. Bloqueamos temporariamente. Precisávamos de espaço, de ar. Então tentou ameaças veladas, sobre deserdamento, sobre contar coisas para a família, sobre expor segredos que não existiam. Meu advogado enviou notificação formal. Ela recuou, assustada pela primeira vez. Por fim, tentou se aproximar de mim. Convites para café, presentes caros, elogios súbitos, mensagens dizendo que tinha sido dura, mas que era para nosso bem, que me via como filha, que me amava, que sentia minha falta. Mas eu tinha aprendido. Reconhecia manipulação quando via. Estabeleci limites claros, por escrito. Visitas marcadas com antecedência, sem chave da nossa casa, sem interferência em decisões, sem comentários sobre minha vida, meu corpo, meu trabalho, respeito ou distância. A escolha era dela. Ela testou cada limite, e cada vez que testava, eu reforçava. Calma, mas firme, sem gritos, sem drama, sem explicações longas, apenas não. Essa palavra poderosa que eu tinha esquecido como usar, essa palavra que tinha mais força do que 1000 argumentos, foi exaustivo. Houve recaídas, momentos em que Daniel voltava aos padrões antigos, defendia a mãe automaticamente, minimizava minhas preocupações, dizia que eu estava exagerando, momentos em que eu duvidava se valia a pena, se não seria mais fácil apenas ir embora, recomeçar sozinha. Mas aos poucos, centímetro por centímetro, construímos algo diferente, não perfeito, cheio de falhas, mas nosso, verdadeiramente nosso, sem sombras, sem fantasmas. Daniel começou a dizer não para a mãe. Pequenos nãos no início. Não posso ir hoje. Não vamos mudar nossos planos. Não vai dar para emprestar dinheiro. Depois nãos maiores. Não pode entrar sem avisar. Não vou discutir meu casamento com você. Não aceito que fale assim da minha esposa. Ela ficava furiosa, manipuladora, vitimizada, chorava, gritava, fingia desmaiar uma vez, drama completo. Mas ele sustentava. E cada vez que sustentava, ficava um pouco mais forte, um pouco mais inteiro, um pouco mais ele mesmo. Quanto a mim, retomei espaços que tinha perdido. Meu escritório voltou a ser meu. Redecorei do meu jeito. Cores que eu gostava, móveis confortáveis. Meus projetos ganharam prioridade. Trabalhei em horários que funcionavam para mim. Minhas plantas tomaram conta do jardim, expandiram para floreiras na varanda, para vasos na sala, para um jardim vertical na cozinha, verde por toda parte. Vida crescendo. E eu, lentamente, voltei a reconhecer a mulher no espelho. Ela estava mais magra, mais cansada, mas mais forte, mais clara, mais inteira, mais ela mesma. Os olhos tinham brilho de novo. A postura era ereta. O sorriso, quando vinha, era verdadeiro. Não foi rápido, não foi fácil. Houve dias em que quis desistir de tudo. Do casamento, do esforço, da luta. Dias em que chorei no banho até a água ficar fria. Dias em que pensei, será que vale a pena? Seria mais fácil recomeçar sozinha? Mas havia também dias bons. Dias em que Daniel chegava em casa e me beijava como nos primeiros tempos. Dias em que jantávamos juntos e ríamos de verdade, sem peso, sem tensão. Dias em que eu olhava ao redor e pensava, isso aqui é meu. Eu construí isso, eu lutei por isso, eu mereci isso. Dona Beatriz eventualmente recuou. Não desistiu completamente, mas aprendeu que algumas batalhas ela não venceria. Ainda faz comentários às vezes, ainda tenta manipular ocasionalmente, mas agora enfrenta 2 adultos que sabem dizer não, que sabem estabelecer limites, que sabem que amor não é obediência, que família não é controle. E sobre a casa, ficou no meu nome. Daniel concordou. Disse que fazia sentido, que eu tinha protegido nosso patrimônio quando ele não conseguiu. Ofereci colocar no nome dos 2 depois de alguns anos, quando tivéssemos certeza de que estávamos construindo algo saudável. Ele recusou. Disse que eu merecia aquela segurança, que era minha vitória, minha fortaleza, meu lugar seguro. Foi um dos momentos em que percebi que talvez ainda houvesse esperança para nós, que talvez valesse a pena tentar. Hoje, 3 anos depois daquele telefonema, olho para trás e vejo quanto mudou. Não apenas na situação externa, mas dentro de mim, nas células do meu corpo, na estrutura dos meus pensamentos, na forma como me vejo, na forma como existo no mundo. Aprendi que silêncio nem sempre é paz. Às vezes é apenas medo disfarçado. Medo de conflito, medo de rejeição, medo de ser vista como difícil, medo de ficar sozinha. Aprendi que amor verdadeiro não diminui, não controla, não sufoca. Amor verdadeiro dá espaço para crescer,
para errar, para ser imperfeito e ainda assim ser aceito, para discordar e ainda ser amado. Aprendi que estabelecer limites não é egoísmo, é autopreservação, é dignidade, é amor próprio. É dizer, eu existo e minha existência importa, minhas necessidades são válidas, minha voz merece ser ouvida. Aprendi que documentar, planejar e agir estrategicamente não é frieza, é inteligência, é proteção, é sobrevivência, especialmente quando você está lidando com alguém que usa emoção como arma e amor como moeda de troca. Aprendi que você pode perdoar sem esquecer, pode dar segundas chances sem se colocar novamente em risco, pode amar alguém e ainda assim proteger a si mesma. Esses não são opostos, são complementos, são equilíbrio. E aprendi que plantas precisam de 3 coisas para crescer: sol, água e espaço, assim como pessoas, luz para ver claramente, nutrição para se fortalecer e espaço para expandir raízes. Sem isso, murcham, morrem, desaparecem. Meu jardim hoje é exuberante, cheio de cores, perfumes, texturas, vida. Cada planta tem sua história. As violetas que reguei naquele dia crucial, as suculentas que plantei quando ainda estava aprendendo a ser forte, os temperos que cultivei quando recuperei meu lugar na cozinha, as rosas que floresceram quando finalmente aprendi a dizer não, o jasmim que perfuma as noites de verão. Daniel às vezes jardina comigo. Está aprendendo, comete erros, rega demais, esquece de podar, planta na época errada, mas aprende, pergunta, ouve, e isso é suficiente, por enquanto. Quanto ao futuro, não sei, não pretendo saber. Não faço planos grandiosos de 10 anos. Aprendi que planejar demais às vezes nos cega para o presente, para o milagre de estar vivo agora. Então, vivo um dia de cada vez. Acordo, cuido das minhas plantas, cuido de mim, trabalho em projetos que me empolgam, converso com Daniel quando ele está presente de verdade e vejo o que cresce. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba algumas coisas. Coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito. Coisas que teriam me ajudado a acordar mais cedo. Primeiro, você não está louca. Se sente que algo está errado, provavelmente está. Confie nos seus instintos. Eles são mais sábios que sua mente racional às vezes. Aquele desconforto no estômago, aquele aperto no peito, aquela voz pequena dizendo, algo está errado. Ouça. Segundo, você não está sozinha. Milhares de mulheres passam por isso. Sogras controladoras, maridos omissos, situações que drenam sua essência aos poucos. É mais comum do que você imagina. E isso não te faz fraca, faz de você humana, faz de você uma sobrevivente. Terceiro, você pode mudar isso. Talvez não do dia para a noite, talvez não da forma dramática que vê nos filmes, mas pode, com estratégia, paciência e força. Tijolo por tijolo, dia por dia, escolha por escolha. Documente tudo. Parece paranoia, mas não é. É proteção, é sabedoria. Mensagens, conversas, situações abusivas. Grave se for legal na sua região. Anote datas, lugares, testemunhas. Isso se torna sua armadura quando a palavra dela confronta a sua. Quando te chamam de louca, você tem provas de sanidade. Proteja seu patrimônio. Tenha conta própria. Tenha economias que só você sabe. Tenha documentos em ordem e guardados em lugar seguro, porque segurança financeira é também segurança emocional. É ter opções, é não estar presa, é poder dizer não e sobreviver. Busque ajuda profissional. Advogado se precisar, terapeuta sempre. Pessoas que entendem essas dinâmicas e podem te orientar sem julgamento. Que podem te dizer, não, você não está exagerando. Não, isso não é normal. Sim, você merece mais. E, principalmente, estabeleça limites. Pratique dizer não. Comece pequeno, se for necessário. Não para o chá não solicitado. Não para a visita surpresa. Não para a opinião não pedida. Não para a crítica disfarçada de preocupação. Cada não é um tijolo na parede da sua dignidade. Não espere que seja fácil. Não será. Haverá resistência, drama, culpa jogada em você, como se fosse chuva. Você será chamada de egoísta, ingrata, problemática, difícil. Mas do outro lado disso está uma versão sua que você não conhece ainda. Uma versão mais forte, mais clara, mais você. E ela vale cada lágrima, cada noite insone, cada confronto difícil. E se você decidir que o relacionamento não vale a pena salvar, tudo bem também. Não é fracasso, é escolha, é amor próprio, é coragem. Às vezes, a maior vitória é saber quando partir, quando dizer, eu tentei, mas não posso mais. Eu mereço mais. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial.
Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Hoje à tarde vou regar minhas plantas novamente. É uma rotina que me acalma, me centra, me lembra de quem sou. Cada gota de água é um ato de cuidado, não apenas com as plantas, mas comigo mesma. É um lembrete. Você merece ser nutrida. Você merece crescer, você merece florescer. E quando olho para o jardim que cultivei, vejo mais que flores e folhas. Vejo resiliência, vejo paciência, vejo transformação. Vejo que mesmo após tempestades, mesmo após quase secar completamente, é possível florescer de novo, mais forte, mais bela, mais verdadeira. E você também pode florescer, pode crescer, pode ocupar o espaço que é seu por direito. Não o espaço que alguém te dá. O espaço que você toma, que você conquista, que você merece simplesmente por existir. A casa que plantei raízes nunca foi dela, sempre foi minha. Desde antes dela pensar que era dona, desde antes de eu mesma saber que lutaria por ela. E a vida que construo agora também é, completamente, totalmente, verdadeiramente minha. Cada tijolo, cada decisão, cada flor plantada, cada limite estabelecido, cada não pronunciado, cada sim escolhido conscientemente, minha. E isso descobri faz toda a diferença do mundo.